nossa primeira aula de geografia, tá bom? Dando continuidade na apostila, página 255. Como diferentes crianças estudam pelo mundo. Nos diferentes lugares do mundo, as crianças não estudam exatamente da mesma maneira. O modo como as salas de aula são organizadas, a maneira como os alunos se vestem e até o modo como se organizam para assistir às aulas são próprios dos costumes de cada povo. Vamos conhecer alguns exemplos. Então, nós temos aqui 2 exemplos. As crianças em uma sala de aula na China e aqui embaixo, na imagem de baixo, as crianças em uma sala de aula na Indonésia, tá bom? Cada uma de uma maneira. Essa é a da China e aqui na Indonésia. Os dois estão em sala de aula, só que cada um à sua maneira, tá? Os indígenas aprendem assim. Em diversas aldeias indígenas, existem escolas semelhantes a essa em que você estuda, com sala de aula, carteira, lousa e professor. No entanto, de acordo com a cultura de alguns povos indígenas, os ensinamentos também são transmitidos para os mais novos por meio de conversas e contação de história. E essa função é das pessoas mais velhas e mais experientes da aldeia. Então, tá aqui a forma que uma aldeia indígena aprende. Em roda de conversa com os mais velhos, né? Os mais velhos ensinam para os mais novos. Na página 257, vamos fazer atividades, tá? Sobre esse assunto. 1. Assinale V para verdadeiro e F para falso, tá bom? Então, as informações que forem verdadeiras, coloca V, e as informações que forem falsas, coloca F, tá bom? Sobre a maneira como as crianças estudam. Em todos os lugares do mundo, as crianças estudam exatamente do mesmo jeito. Então, tudo que a gente viu até agora, na China, na Indonésia, os indígenas, eles aprendem da mesma forma? Sim ou não? Uma das diferenças entre as escolas é o modo como as salas de aula são organizadas. Então, as salas de aula são organizadas de maneira diferente, verdadeiro ou falso. A maneira como os alunos se vestem varia conforme os costumes de cada povo. Então, isso é verdadeiro ou falso? Todo mundo se veste igual ou cada povo se veste da maneira que pede o seu costume? 2. Observe as fotografias da página 255 e responda as questões a seguir, assinalando um X às alternativas corretas. Então, o que as imagens estão mostrando? Que as crianças estudando ou brincando? Em que lugar as crianças estão? No pátio ou na sala de aula? Em cada imagem, as crianças estão organizadas de que maneira? Iguais ou diferente? Qual objeto aparece nas duas imagens? Lousa ou carteira? Então, tem uma imagem que aparece nas duas imagens, dependente da forma como eles estão sentados e organizados, tá bom? Repara aí nas duas fotos na página 255. Vamos para a página 258, representando a escola. O espaço da escola pode ser observado em diferentes pontos de vista. Veja como podemos observar a escola onde Josiane estuda. Então, tá aqui a visão frontal, a visão de frente, aquela que a gente consegue estar de frente e ver. A visão oblíqua, que é aquela que a gente vê assim de lado, de cima e de lado. Então, por cima você consegue ver a lateral e a parte de cima da escola. A visão vertical, do alto, você consegue ver a escola do alto. Então, toda aquela parte de cima da escola, tá? Por meio da visão vertical, podemos produzir uma planta da escola. Uma planta representa um lugar visto de cima para baixo, uma superfície plana como a do papel. Veja a planta da escola de Josiane. Então, essa aqui de baixo da página 259 é a planta da escola da Josiane. Então, em vermelhinho é o prédio, em verde é o jardim, cinza é o calçamento, o verde mais forte aqui são as árvores, em marrom é o parque, em amarelo é o muro.
a atividade da página 260 sobre esse tema. Veja novamente as imagens das páginas 258 e 259 e assinale com o X os elementos que você observou em cada visão. Na visão frontal, tá? Que é a primeira visão aqui, a visão frontal, a de frente, que você vê de frente. Você consegue ver as árvores, o jardim, a amarelinha, o banco, a porta, o escorregador, o balanço, a calçada e a escada? O que você conseguir ver, você coloca um X. Na visão oblíqua, que é a segunda imagem aqui, a segunda visão, que é aquela que a gente consegue ver de cima e um pouquinho da de frente, quais são os objetos que você consegue ver, tá bom? Quais são os ambientes que você consegue ver dali? A árvore, o jardim, a amarelinha, o branco, a porta, o escorregador, o balanço, a calçada, a escada. O que você conseguir ver nessa visão, você coloca um X. E na visão vertical, quais são as coisas que você consegue ver, tá bom? A visão vertical é a terceira imagem aqui, tá? Escreva o nome do elemento que você observou apenas na visão frontal. Então, tem alguma coisa que você só enxerga na primeira visão aqui, na visão frontal, tá? O que que é? Qual é esse elemento que você só consegue ver nessa primeira imagem? Prestem bem atenção aí, olhem as três e coloquem aqui a resposta de qual elemento é esse que vocês conseguem ver, tá bom? Na página 261, atividade 2. As fotografias a seguir mostram objetos em diferentes pontos de vista. Ligue os pares correspondentes e assinale com a letra do tipo de visão de cada um que cada um deles apresenta. Então, tá aqui um carro, tá? E aqui embaixo tá o carro também. Qual é a visão do primeiro carro, da primeira linha aqui? Você consegue ver ele como? Frontal, vertical, né? Oblíqua? Qual é a visão que você tem desse carro? O carro da primeira linha você tem uma visão, o carro da segunda linha você tem outra visão, tá? Eu vou dar a resposta para vocês somente desse. Do carro, vocês conseguem ver ele de frente. O primeiro da primeira linha aqui, ó. Esse carro aqui. Consegue ver ele de frente, tá vendo? Visão frontal, tá vendo a frente do carro todinha. Aí vai ligar ele aqui, nesse outro carro. Essa visão é a visão vertical. Tá vendo ele de cima, né? De lado. Ele tá de lado e você tá vendo ele de cima, tá bom? E essa é a nossa aula de geografia de hoje, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.